Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Jabarim, no deserto, que está de fronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se no lago de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que diz no Mar Vermelho e no ribeiro de Arnon. E há corrente de ribeiros que, descendo para a situação de Ar, se encostam nos termos de Moabe, e dali partiram para Ber. Este é o poço, do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota ao poço, cantai dele, tu poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que eu passei, desde o convite, Senhor, para poder estar aqui ministrando, até o dia de hoje. Mas eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu preparei, Senhor, que não venha ser somente as minhas palavras, mas que venha ser o Teu Espírito, Senhor, a falar com a Tua igreja. Porque assim como o Senhor falou comigo, Senhor, eu creio que o Senhor irá falar com mais alguém aqui na noite. Então, Senhor, fique conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nós e através de nós. Se entrou aqui esta noite, Senhor, algum coração amargurado, algum coração ferido, alguma vida, Senhor, que precisa de encontro a Ti, que o Senhor possa, Senhor, amarrar no Teu altar, que o Senhor possa descer, Senhor, um bálsamo de cura sobre os corações feridos, que o Senhor possa, meu Pai, sarar, Senhor, e resgatar os cativos, Senhor, do cativeiro. Hoje precisamos, Senhor, de uma renovação de força, de ânimo. Se tem crente aqui, Senhor, que já não está mais aguentando, Senhor, pelos embates, pelos percalços da vida, está pronto, Senhor, para entregar seu ministério, está pronto, Senhor, para desistir, Senhor, porque o fardo está sendo pesado, que o Senhor possa, esta noite, Senhor, descer dos céus um refrigério na alma dos teus filhos. Que nesta noite, Senhor, seja uma noite de cura, de libertação, de transformação. Que o Teu Espírito, Senhor, venha falar nos nossos corações aquilo que nós precisamos. Então, por isso, Senhor, essa noite, fique conosco. Me ajuda, Senhor, a ministrar a Tua palavra. E eu me coloco diante de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Que o Senhor venha fazer, Senhor, aqui nesse altar, a Tua obra, o Teu querer, e que o Teu Espírito venha mover e pairar sobre nós. Essa é a minha oração de gratidão, que eu faço no nome de Jesus. Amém. Podem tomar seus assentos. Esse texto que a gente acabou de ver, como eu falei no início, eu não vou estar aqui falando, pregando sobre toda a trajetória do povo. É um texto conhecido, é um texto que muitas pessoas conhecem e sabem, né, que o povo ele foi arrancado de dentro do Egito em direção à terra prometida, no qual o Senhor se revelou a Moisés, lá naquela sarça que está lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, capítulo 3, onde naquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, Deus ali ele dá uma promessa, entrega uma promessa para Moisés, falando para Moisés que ele iria arrancar o seu povo do Egito e ia colocar numa cidade, numa terra onde mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra livre de sofrimento, livre das mãos daquelas pessoas que só faziam o sofrer. Então, eu vou falar sobre praticamente a trajetória, alguns pontos, alguns lugares onde esses pessoais passaram durante o deserto.
21, vai falar aqui da oportunidade que Deus estava dando para aquele povo para poder entrar na terra prometida. Só que não é a primeira oportunidade que Deus está dando para aquele povo. E aí, por isso eu volto um pouquinho lá em Números capítulo 13, onde Deus vai se revelar a Moisés e ali vai dar um direcionamento para ele, falando para ele levantar 12 homens para poder ir na frente, entrar naquela cidade, espiar, sondar aquela cidade. Ali eu entendo que está sendo a primeira oportunidade do povo conhecer a terra prometida. Deus, quando prometeu que iria tirar o povo, ele não estava brincando, ele tinha uma promessa e ele era fiel para cumprir. A história vai dizer que o povo já estava às margens da terra prometida, e ali 12 daqueles homens foram levantados pelo direcionamento de Deus, através de Moisés, e eles vão entrar, vão sondar. E a Bíblia vai dizer que 40 dias depois esses homens retornam. Esses homens retornam, e 10 desses homens vai falar: olha só, o solo lá, o que planta, a gente colhe. Só que não tem só isso. É humanamente impossível entrar naquela terra. Naquela terra tem descendentes de gigantes, tem os filhos de Anak, tem os amalequitas. Então vai ser impossível a gente entrar naquela terra. Só que teve 2 desses 12 que se posicionaram: Josué e Caleb. Não, mas espera aí, eu também estive lá, eu também entrei naquele lugar, eu visitei, eu sondei, e realmente a terra é boa, a terra é fértil, o que se planta se colhe, jorra leite e mel. É a cidade, é a terra prometida que Deus nos deu. Mas realmente, lá também tem realmente descendentes de gigantes. Não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível, porque a promessa não é nossa. Não foi Moisés que decretou que a gente ia entrar naquela cidade, foi o Senhor. Foi o Senhor que nos arrancou do Egito, do cativeiro da Babilônia, para poder nos dar uma cidade que jorra leite e mel. Vai acabar todo o sofrimento. O que eu entendo com isso, irmãos? Que diante de uma promessa, teve pessoas que ainda teve a oportunidade de conhecer a promessa, mas duvidou da palavra de Deus. Só que isso não é diferente no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente duvida do Senhor? Quantas promessas o Senhor já nos liberou a nosso favor, e no primeiro obstáculo que a gente encontra, a gente dá para trás, a gente fica com dúvidas, a gente questiona Deus, a gente começa a olhar para o passado e ver de onde nós saímos, e às vezes dá vontade de voltar para lá. O povo ali estava indignado com o posicionamento de Josué e Caleb. Chegaram a pegar em pedras para apedrejar eles. Só que no capítulo 14, o Senhor vai liberar uma sentença para aquela nação. O Senhor ele vai declarar uma sentença, vai falar assim: não vai entrar ninguém, não vai entrar ninguém nessa terra, porque esse povo não está preparado. Eu tirei ele do cativo, eu tirei ele do presídio, e olha o que eu recebo de gratidão. Eu dou uma oportunidade de 12 dessas pessoas entrarem na frente só para poder ter um gostinho de realmente provar que tudo que eu declarei a favor deles era verdade, estava ali. E o povo estava à margem, faltava pouco para entrar, mas não acreditou o suficiente em Deus. Só que tudo isso tem consequência. Aquilo, alguns historiadores vão dizer que o percurso entre o Egito até
e a gente fizesse uma caravana e saísse marchando pelo deserto, do Egito até Canaã, nós levaríamos 30 dias caminhando pelo deserto. O povo estava tão próximo, já tinha caminhado. O próximo passo já era a terra prometida, mas o primeiro obstáculo o povo desistiu, questionou, duvidou se era real. E o que eu entendo com isso? Muitas vezes, quando a gente não entende, não confia em Deus, a gente retarda as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Quantos aqui ainda estão ouvindo falar aquilo que já era para estar vivendo? Porque não confia 100% no Senhor. É difícil, irmãos. É difícil, porque no deserto as tentações elas vêm. Jesus, no início do seu ministério, ele foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Porque no deserto, no meio das tribulações, tem muitas vozes. O inimigo ele vai se levantar de diversas maneiras para tentar impedir a bênção que já foi liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Só que a gente também tem que estar sensível para ouvir a palavra do Senhor. E como sentença disso, aquele povo foi. E aí, a gente dá um salto do capítulo 14, que é, eu vou citar aqui 3 em específicos. 3 perdas que Moisés sofreu por conta da desobediência do seu povo. Talvez aqui o capítulo 20, se Moisés fosse rever, era um capítulo que, se ele pudesse, ele arrancaria da vida dele. E a gente também. Porque nós também, como crente, como filho de Deus, nós também passamos por provações. E passamos também por perdas. E quem é que gosta consegue lidar com perdas? Uma coisa é você perder algo que não vai fazer falta para você. Às vezes a gente faz uma faxina no nosso guarda-roupa, vai tirando algumas coisas. Isso não é perda. Isso é uma organização. Agora, quando você realmente perde algo que é valioso para você, isso dói. E a primeira perda de Moisés vai ser a sua irmã Miriam. Sua irmã, em capítulo 20, versículo 1, vai ser a sua primeira perda. E ali mexeu com família. Sua irmã, que era sua ajudadora, sua intercessora, a pessoa que caminhava do teu lado, estava sempre ali contigo, acompanhou o seu crescimento. Agora, por conta de uma desobediência, por conta de uma sentença, Moisés perde a sua irmã. Só que não para por aí. Estão no deserto, estão caminhando há dias, há meses, há anos. Vem a primeira perda. Como se não bastasse ficar só ali, vem a segunda. Números capítulo 20, versículo 7. O povo já caminhando pelo deserto. Imagina eu, naquele sol escaldante, seu rebanho, seus gados, os animais já tudo desnutrido, desidratado, com sol quente. Não tinha água no deserto. O povo já suando, com sede. Mas mesmo assim Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, reúna seu irmão Arão, pega seu cajado, está vendo aquela rocha ali? Vai lá, conversa com ela, ela vai dar água para vocês. Você começa a ver o zelo de Deus no meio do deserto, um lugar que a água é escasso, mas mesmo assim Deus tem um cuidado tão grande com o seu povo. A promessa que Deus fez de tirar o povo e fazer eles entrarem na cidade prometida não ia ser em vão. O percurso era necessário. Deus não ia arrancar um povo daqui e transportar para cá. Deus ia fazer eles caminharem até lá. Então tinha um percurso a se correr. Só que o povo estava com sede.
E ali ele fala, Moisés então recebe ali a orientação de Deus, vai com teu irmão, imagina eu de frente para a rocha, Moisés com seu cajado, olha para Arão, olha para a rocha, dá um catuco na rocha, olha para Arão, não sai água, aí ele vai lá e dá outro catuque na rocha, e começa a jorrar água. O povo ali já começa a se alegrar, porque estava todo mundo com sede, e começa a vir provisão de Deus. Opa! O povo se reúne, Moisés se alegra, Arão se alegra, toda a congregação se alegra, todo mundo ali então mata tua sede, sacia tua sede, tem água para o povo, o rebanho. Só que eu fico imaginando Deus só olhando. Moisés, o que eu falei contigo? Aqui na rocha, feriu a rocha. Moisés, por conta da tua desobediência, você também não vai entrar na terra prometida. Você pode estar se perguntando, aquele que não conhece, e quem conhece já deve se perguntou alguma vez, caramba, só porque bateu, mas não gerou ali a água não jorrou, não alimentou, não matou a sede do povo? Quantas vezes nós fazemos o errado, mas dá certo, e a gente acha que é direcionamento de Deus? Eu fico imaginando Moisés ali, um líder, imagina a pressão que está em cima dele, conduzindo o povo no deserto, o povo só reclamando, só questionando o tempo todo, lembrando do passado, querendo retornar para o Egito, e Moisés tendo que se manter firme. Quando Deus fala com Moisés, Moisés estava desatento, ele ouviu, mas não entendeu o que Deus quis falar com ele, obteve até o resultado, mas não era o que Deus estava direcionando para ele. E eu queria abrir um parêntese aqui para falar algo semelhante que aconteceu comigo. Algumas pessoas que são mais próximas sabem. Eu um tempo fui morar em Santa Catarina. Eu sou enfermeiro. Quando eu iniciei meu processo de servir a Cristo, quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu fui intermédio da minha esposa. A gente já estava há anos sem se falar, e aí eu visitando algumas igrejas, a gente começou a se reconectar, e aí eu quis uma transformação para a minha vida. Então eu comecei a buscar, mas eu não queria ficar lá onde ela estava. Foi onde eu conheci o Projeto Água. Visitei uma célula, conheci o Projeto Água e falei, é aqui que eu quero ficar. E aí começou a transformação. Algumas coisas vão ficando para trás também. Quando você entrega a sua vida para Cristo, se você não arranca aquilo que te impede de prosseguir, o próprio Deus vai lá e arranca. E aí, eu tinha feito uma oração, eu trabalhava numa clínica da família. Eu gostava do que eu fazia, ganhava bem. Só que era um ambiente que para mim era contaminado. Porque antes de eu me conectar com a minha esposa, eu não prestava, irmãos. Eu tinha umas práticas mundanas que eu tenho até vergonha de falar aqui. E eu pedi para Deus para ou transformar aquele ambiente ou me tirar daquele ambiente, porque aquilo ali não servia mais para mim. O que Deus fez? Me tirou daquele ambiente. Só que foi no momento que eu mais estava precisando. Foi no momento em que a gente decidiu se casar. A gente estava procurando casa, não conseguia arrumar casa para comprar, e aí surgiu a oportunidade de construir. A gente iniciou a obra. Na semana que eu comprei o material, a gente fechou com o pedreiro, eu fui mandado embora. E aí começou o deserto na minha vida. Só que não parou por aí, porque
Tá, voltando aqui, desculpa, me perdi. Aonde eu queria chegar com isso? Foi quando eu falei que eu fui morar em Balneário, né? As coisas começaram a ficar difíceis aqui. Eu perdi o emprego e não estava conseguindo arrumar emprego aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar de motorista de aplicativo. Só que aquilo ali para mim era uma afronta tão grande. Eu não aceitava. Eu não aceitava, não é por preconceito não, porque hoje é minha profissão. Eu não aceitava porque eu ainda estava no processo de transformação. E eu tinha uma formação. Eu me dediquei tanto. Eu fiz uma faculdade. Eu abdiquei tempo da minha vida. 6 anos, na época 5 anos estudando para se formar na graduação. Fora as 4 pós-graduação que eu fiz depois. Tentando me especializar, buscando ser o melhor na minha área. E aí eu entro num cenário onde as portas se fecharam, onde nem os contatos que eu fazia, porque eu já fui coordenador de enfermagem, até as pessoas que eu já coloquei, que eu dei oportunidade pelo primeiro emprego, nem essas pessoas estavam conseguindo me dar uma oportunidade. E aí eu estava num cenário tão difícil, que eu falei assim, Senhor, eu não aceito mais isso. E aí eu tive a oportunidade de morar em Santa Catarina. Recebi uma ligação numa sexta-feira. Eu tinha que estar lá na segunda-feira para fazer uma entrevista, não era nada certo. Só que eu tive 24 horas para resolver minha vida, porque eu tinha que sair daqui no sábado à noite. E aí eu fui conversar com a minha esposa. Claro que em 24 horas não ia ser um assunto fácil de lidar. A gente entrou numa discussão, mas eu estava muito determinado que eu tinha que ir para lá tentar. E assim eu fiz. Foi uma noite difícil. Finalzinho da tarde, deixei ela aqui na casa do meu sogro. Saí daqui, fui em Caxias visitar meu filho, dar um abraço nele e parti para Santa Catarina de carro. 1.050 quilômetros dirigindo. Saí daqui chorando. Cheguei em Caxias, enxuguei as lágrimas, abracei meu filho, saí de lá chorando. Foram 1.050 quilômetros dirigindo em lágrimas. Teve trecho, depois de São Paulo, próximo de Curitiba, que a pista começou a ficar em mão dupla. Vinha aquelas carretas com um farol alto, e eu chorando, eu falava assim, e aí vi uma voz: acaba com esse sofrimento, acaba com isso, cara. Acaba com isso. E vinha aquela vontade de entrar na frente de uma carreta e acabar realmente. Teve um momento que eu não tive coragem de jogar o carro, mas eu fechei os olhos. Até que a carreta passou do meu lado e não aconteceu nada. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Só para resumir, para não ficar muito longo, eu cheguei lá em Balneário Camboriú. Na segunda-feira eu fui na entrevista, saí de lá empregado. Na quarta-feira eu coloquei um currículo numa outra empresa. Na quinta-feira fiz a entrevista, saí de lá empregado. Em uma semana eu tinha 2 empregos, tinha uma casa que ficava na rua da melhor praia de Balneário Camboriú. Eu estava me sentindo o rei. Neymar. Eu morava praticamente do lado da Torre Gêmeas que Neymar tem lá, em Balneário Camboriú. Neymar era meu vizinho. Só que não, ele não ficava lá. Só que eu fiquei assim, caramba, aonde que no Rio de Janeiro eu vou ter essa condição? Os resultados estavam ali. A água saiu da rocha. Que mal teve isso? Só que aí meu casamento quase se acabou. A Raine foi, a Raine voltou, a gente quase terminou. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Moisés, ele recebeu ali o direcionamento de Deus. Não foi porque o resultado deu certo que as atitudes também foram favoráveis, não. O meu resultado deu certo. Eu fui em busca de dinheiro, eu fui em busca de estabilidade, eu consegui, mas quase custou meu casamento. Quase custou meu casamento. E eu vou terminar essa história mais à frente. Só que ali era a terceira perda de Moisés. Moisés já tinha perdido o irmão, perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Agora, a
terceira perda é quando Deus vai falar para Moisés: olha só, Moisés, pega teu irmão Arão, vai até o Monte Ó, pega o filho dele, teu sobrinho Eleazar, que eu vou falar com vocês lá. Moisés então vai até o Monte Ó, chega lá, Deus fala para Moisés: manda Arão pegar suas vestes sacerdotais, passar para o seu filho, porque agora só vai descer vocês três nesse monte. A terceira pena de Moisés é a morte de seu irmão Arão. E aí eu fiquei encucado com isso, eu fiquei ali, pô, mas o que Arão fez? Arão, quando Deus falou para Moisés ir lá conversar com a rocha, Deus mandou ir Moisés e Arão, mas Arão não fez nada. Arão só estava ali, quem tocou a rocha foi Moisés. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que tem coisas na vida que não vai ser só as atitudes que vai desagradar, não vai ser só o fazer que vai desagradar a Deus, a omissão também desagrada. Moisés ali, Arão ali foi conivente, ele não fez, mas ele deixou de fazer, ele foi omisso, ele deixou de corrigir o errado. Então, com isso, Moisés ali tem a sua terceira perda. O problema, eu escrevi aqui, o problema não é você fazer o errado, o problema é você deixar de fazer o certo. Porque o errado, ele é muito óbvio, né? Quando você pega lá, esse do capítulo de número 3, esse do capítulo 20, versículo 13, vai dar lá as ordens, os ordenamentos: não matarás, não adulterarás. Tem ali uma ordem do que você não pode fazer. Só que o deixar de fazer também desagrada a Deus. Arão não feriu a rocha, mas estava junto. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você entra aqui, todos nós que um dia aceitou fazer parte dessa igreja, todo mundo que é recebido aqui no Projeto Água sobe aqui no altar. O pastor faz uma leitura e você confirma o teu comprometimento com essa igreja. Você confirma ali que você irá ajudar no crescimento dessa igreja. Então, quando você passa por aquele portão, vê alguém fazendo alguma coisa de errado, ele não fala com essa pessoa, ou comunica essa pessoa, você está sendo conivente com essa pessoa. Quando um líder na tua célula vê um potencial em você e fala: ei, irmãos, vamos avançar? Vamos abrir uma célula? E você fala: não estou preparado. Você está sendo omisso. Você está sendo omisso. Se você faz parte desse projeto, você está sendo omisso. Porque você sabe que o projeto ABA, a missão é o quê? Amar vidas. Como é que a gente ganha vidas aqui? Como é que a gente expande o reino? A gente tem um serviço, um trabalho maravilhoso com células. A igreja tem essa visão celular. Então, se você não faz parte, não se adequa a isso, você está fora. Você não está concordando com a visão da igreja. Você não está contribuindo para o crescimento. Só que diante dessas perdas, Deus tem uma palavra para aquele povo. Deus vai falar para Moisés e falar assim: ó, Moisés, ajuda o teu povo. Vai marchar. Pega o deserto, vai marchar. Deus manda então ali o povo marchar pelo deserto. E agora imagina o povo marchando pelo deserto, com fome, com sede. Só que a gente sabe que a fome, Deus era tão misericordioso que o maná caía do céu. Deus era tão bondoso que a água jorrava da rocha. Mas mesmo assim Deus fala para Moisés: arruma teu povo e vai marchar. Vai marchar. E é onde a gente entra no capítulo 21. Pode colocar, por favor, capítulo 21, versículo 10, que foi o texto que a gente leu. Então os filhos de Israel partiram, marcharam pelo deserto e acamparam em Obote. Obote, a tradução do nome Obote significa odre.
E odre é um recipiente onde os judeus eles armazenam. Tem até uma frase, né? Odre novo, vinho novo. É um recipiente onde os judeus colocam vinho, armazena vinho. Odre novo, vinho novo, porque o processo ali de fermentação, quando faz o vinho, os gases que são liberados ali, ele vai fazer com que o recipiente se expande. Se o odre não for novo, ele vai romper. Então, odre significa recipiente de preservação. E agora imagina um povo marchando pelo deserto e encontra um lugar chamado Obote, lugar de preservação. É assim que Deus faz, irmãos. Deus não coloca a gente no deserto porque Ele não gosta da gente. Ele coloca a gente no deserto porque é o caminho a se trilhar até a terra prometida. Só que no meio do deserto também tem provisão e tem proteção de Deus. No lugar do deserto também tem obote, tem lugar de preservação. Versículo 11, pode colocar, por favor? Depois, partiram de Obote e acamparam em Jabarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente do sol. Pode deixar aqui. Eu falei que deserto tem lugar, é lugar. No deserto a gente também encontra provisão e proteção de Deus. Quer ver um exemplo? O maná que caía no céu. O povo estava no deserto, mas não precisava cultivar, não precisava colher seus frutos. O maná caía do céu e era diário, ou seja, tinha provisão de Deus no deserto. Só que o povo era tão ingrato que estava preocupado em armazenar o maná, com medo de faltar no dia seguinte. Só que no deserto também é lugar de provisão. Agora imagina, a história vai dizer que o povo ficou 40 anos caminhando pelo deserto, e eu creio que ali tinha bebê, ali tinha criança, tinha mulheres grávidas, tinha homens, tinha mulheres, tinha animais. Agora imagina uma criança crescendo no deserto. Como é que ficavam as roupas dessas crianças? Eu imagino que Deus era tão bom que conforme as pernas das crianças iam crescendo, as roupinhas das crianças iam crescendo junto. Os pezinhos das crianças iam crescendo, o sapatinho ia crescendo junto. No deserto também tinha provisão de Deus. No deserto, durante o dia, o sol é tão quente que chega a ser escaldante. Mas tinha provisão de Deus. Deus durante o dia colocava uma coluna de nuvens, porque no deserto não tinha água, e água é o maior isolante térmico que tem. Mas Deus colocava suas mãos. Não, meu filho não vai queimar minhas crianças não vai queimar os animais não vai queimar o meu povo não. Durante a noite, o frio intenso, tinha provisão de Deus aqui. A coluna de fogo estava lá erguida para aquecer o povo no deserto e guiar eles na trajetória durante a noite. Só que o povo era ingrato. O povo, mesmo tendo provisão e proteção de Deus, ficava o tempo todo olhando para trás. E aí depois eles partiram do lugar de preservação e acamparam em Jabarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente do sol. Sabe o que eu entendo aqui? Que até no deserto a gente tem que ter posicionamento. Até no deserto a gente tem que colocar nosso acampamento no lugar que Deus quer. E Deus estava falando para aquele povo: levanta acampamento, arma acampamento de frente para o nascente do sol. Moabe é um vale.
que fica a 1.050 metros de altitude, acima do nível do mar. Moabe era uma terra conhecida pela sua plantação de uva. E uva, antigamente, até hoje, uva é o que se faz o vinho. E o vinho, antigamente, o povo usava nos momentos festivos, de alegria, de felicidade. Quando tinha uma reunião, tinha que servir um bom vinho. Então, o vinho, ele significa alegria. E olha onde Deus coloca o teu povo no deserto, de frente para Moabe. O teu corpo, a tua vida, o teu casamento, a tua casa estava no deserto, mas a tua mente não podia estar olhando para o deserto. Tu tinha que estar olhando para onde? Para Moabe. É assim que Deus faz, irmãos. Tua vida pode estar uma bagunça, pode estar de pernas para o alto. Você pode estar ali 1 ano, 2 anos, o projeto vai fazer 5 anos, 5 anos dentro do deserto, mas a tua cabeça não pode estar olhando para o deserto. Ainda que você ainda não entrou na terra que Deus te prometeu, você tem que olhar para onde te dá esperança, tem que olhar para o lugar de felicidade. Aleluia! Tem gente que só porque está no deserto acha que coisa boa não pode acontecer. Quem caminha com Deus no deserto, irmãos, tem que estar preparado para ser surpreendido a qualquer momento. Lembra que eu falei que eu fui para Balneário, para Santa Catarina? Quando retornei, eu voltei, eu decidi entregar a minha profissão. Falei, eu não quero mais trabalhar como enfermeiro. A partir de hoje eu vou me dedicar à obra do Senhor. A partir de hoje eu vou servir o maior tempo possível da minha vida ao Senhor. Foi quando eu tive uma conversa com o pastor Solimar, porque lá eu iniciei minha graduação em teologia. E o pastor veio conversar comigo a respeito disso, me perguntando, me questionando o que eu queria fazer com a minha graduação. E eu falei para ele que só queria adquirir conhecimento. E ele me convenceu de hoje fazer parte desse preparo que é ser seminarista aqui na igreja, para futuramente se tornar um pastor. E como eu abri mão da minha profissão, eu estou trabalhando como motorista de aplicativo, e o meu carro começou a apresentar alguns problemas. Eu tinha um Loganzinho que eu rodei o mundo com ele, o bichinho estava já cansado. Fui e voltei para Santa Catarina com ele, sem seguro, todo atrasado. A polícia não me parou. E eu falei, eu vou aposentar esse carrinho, vou ter que trocar. Só que eu já tinha cansado de fazer tudo da minha forma, da minha maneira. E aí eu fui conversar com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Eu tenho um desejo de trocar de carro, mas não é para ostentar, eu não quero um carrão. Eu só quero ter um carro melhor, para ter uma condição melhor, para suportar esses dias. E quem aqui é motorista de aplicativo sabe que o quanto é difícil nos dias de hoje trabalhar. Alguns lugares, às vezes toca uma corrida boa, mas tem lugares que a gente não consegue entrar. Tem que ficar ali avaliando o tempo todo se é benéfico ir ou não. E eu queria um carro que eu pudesse ter pelo menos um pouquinho de conforto para suportar ali 8 horas, 10 horas trabalhando. E aí eu conversei com a minha esposa, e aí a gente acordou, então eu ia numa agência para poder só ver
como é que funcionava, tentar ver. Só que eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condições de comprar um carro. Eu vim do mundo, infelizmente eu carrego algumas cicatrizes, algumas marcas, que o Senhor está me permitindo ser lapidado com o tempo. Só que eu fiz algumas coisas lá atrás, eu me enrolei financeiramente, e meu nome ficou restrito, e eu sabia que eu não tinha condições de financiar um carro novo. E eu falei, Senhor, eu sei que no meu nome eu sei que não vai aprovar, mas eu creio num Deus que opera milagres. Eu creio num Deus que pode entrar naquele sistema lá e tirar meu nome da restrição e aprovar. Diante de Deus, irmãos, eu fui fazendo essa oração daqui até São João. Chegou lá, escolhi o carro, e aí eu falei assim, não, passa o CPF da minha esposa. Não, me dá o teu também, que a gente junta, vai fazer uma parada maneira aqui e vai aprovar. Passou para você. Não aprovou o nome da tua esposa. Mas aprovou o teu nome. Porque era um cenário desfavorável. Eu sabia que por mim mesmo não tinha condições daquilo acontecer. Então aquele que caminha com Deus, se você caminha com Deus no deserto, você tem que estar preparado para ser surpreendido a qualquer momento. Só que passaram 2 semanas e meu carro foi roubado. Saí daqui uma quinta-feira no culto. Minha esposa estava com a rinite atacada, a gente foi em Santa Cruz, na Pacheco. Fomos comprar um soro para ela fazer lavagem nasal. Saímos da Pacheco, viemos pelo Automóvel Clube, entramos no Dom. Eu moro na Massapê. Quando eu entrei no Dom, quando eu virei na Massapê, veio um carro e nos abordou. Levaram o nosso carro. No celular que eu dei para minha esposa, um iPhone 16 Pro Max. E levaram a minha aliança. E na hora eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Televisão, nessa mesma semana, estava passando uma reportagem da Thaís Araújo, de um remake que está tendo do Vale Tudo, onde ela está interpretando um personagem, se eu não me engano, Raquel? Enfim, ela está interpretando um personagem de uma novela que aconteceu há tempos atrás. E o personagem, a história original, o personagem saiu de baixo, momento de humilhação, mas cresceu na vida. E galgou, conseguiu ficar bem na vida. E a Thaís Araújo, no personagem dela, foi diferente. A diretora lá mudou a dramaturgia. Quando ela saiu do baixo, quando ela conseguiu se estabilizar, ela volta para o fundo do poço. Isso causou uma indignação nela, que ela fez uma reclamação no compliance da empresa. E foi na semana que aconteceu tudo isso comigo, eu falei assim, eu concordo com ela. Pô, mas por que quando a gente consegue alguma coisa, tem que voltar? E eu fiquei me questionando naquele momento. Só que quando você caminha com Deus no deserto, tu tem que estar preparado para ser surpreendido a qualquer momento. Eu recebi uma mensagem do pastor Solimar, e aí ele falou, ei Lúcio, como é que está o negócio do carro? Eu falei, pastor, está no seguro. Eu já estava já desesperançoso, porque tinha que pagar o carro, tinha que pagar o seguro. E como é que você levanta dinheiro dependendo do carro para poder trabalhar? E aí o pastor falou assim, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar, depois eu converso com ele. Lúcio, tem um amigo meu que foi morar em Portugal, e ele tem um carro aí que ele não está usando. Te interessa? Olha a provisão de Deus no deserto, irmão. Eu falei assim, pastor, claro que me interessa. E eu cheguei na minha esposa e falei, amor, aconteceu isso
Irmão, qual é o carro? É um táxi amarelo. Estão me chamando de Augustinho Carrara. E a rainha de Bebel. Mas no deserto tem provisão de Deus. Para honra e glória do Senhor, no deserto tem provisão de Deus. Então esteja preparado para ser surpreendido por Deus ainda esta noite. Se você chegou aqui nesta noite precisando de um milagre, precisando de uma resposta de Deus, ei, o Senhor está aqui. Assim como Ele fez na minha vida, Ele está aqui para fazer na tua também. Coloca números 21, 12. Vamos ler até o 16. Dava Jabarim para Moabe. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam em outra margem de Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb, em Sufá, e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar, e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Ber, onde é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo. Moisés, é hora de reunir o povo. O povo estava no deserto, caminhando para o deserto. Viu que ele sai lá de Jaberim e vai passando de cidade em cidade até chegar em Ber, aonde existia um poço, aonde o Senhor falou: junta o povo que lhe darei água. Hoje, aqui à noite, eu posso dizer que nós estamos em Ber nesse momento, onde o povo está aqui, o quê? Juntos, buscando o quê? Água. O povo estava caminhando no deserto, e às vezes, muitas das vezes, nossa vida, quando a gente passa por muito tempo no deserto, a gente precisa desse ajuntamento. A gente precisa desse ajuntamento para beber água, para poder suportar mais uma semana. Muitas vezes, o ajuntamento que as pessoas conseguem o combustível necessário para suportar mais uma semana. Tem gente que está aqui no ministério desde o início, vai fazer 5 anos, sabe por que ele não desistiu ainda? Por conta do ajuntamento. No culto de quinta-feira, ele está no ajuntamento. Ah, terça-feira tem célula, eu estou no ajuntamento. Porque é no ajuntamento que Deus vai fornecer água para o povo. E aí tem gente que é a favor do Cristo em casa, mas cadê o ajuntamento? Então esse momento aqui, irmãos, é necessário para que as nossas forças elas venham ser estabelecidas. Quando tudo está dando errado na nossa vida, a gente sempre ouve na igreja uma palavra de ânimo, uma palavra de superação, para você suportar de quinta a domingo, porque domingo tem outra palavra. Então é necessário esse ajuntamento. Queria chamar minha esposa aqui em cima.